Já estão em vigor as novas regras para o pagamento de partos cesáreas por planos de saúde. A medida visa reduzir o número desse tipo de cirurgia desnecessária no país, que é muito alto, conforme dados da Fiocruz. Antes mesmo de engravidar, Júlia estava certa de que o primeiro filho nasceria de parto normal. Mas não foi bem assim que Heloísa veio ao mundo. Foi preciso uma cirurgia. A gente já estava com uma dilatação perto de 9 centímetros. Ficamos 3 horas nessa dilatação. A Heloísa parou de descer, a cabeça dela não descia mais. E aí os médicos foram fazer uma avaliação e perceberam que a cabeça dela ficou enganchada no osso da minha bacia. Então não ia passar. Aí teve que ser a cesárea. Quase 70% das brasileiras são como Júlia. Se programam desde o início da gravidez para ter o filho de parto natural, mas poucas conseguem apoio. Estudo divulgado no ano passado revela que mais da metade dos partos no Brasil são cesarianas. A maior parte no setor privado e bem acima do que recomenda a Organização Mundial da Saúde. A cirurgia desnecessária aumenta em 120 vezes a chance do bebê ter problemas respiratórios e triplica o risco de morte da mãe. Para tentar mudar esses números, o Ministério da Saúde editou novas regras para a realização de cesáreas por convênios médicos. Para os órgãos de saúde, a cirurgia só é indicada quando há sofrimento do bebê ou hiperatividade da mãe, por exemplo. A regra já está valendo e entre as mudanças está a necessidade de informar a gestante sobre os riscos de programar o nascimento do bebê. Além disso, para dar mais segurança à mulher, os planos de saúde deverão informar em no máximo 15 dias o número de cesáreas realizadas pelo médico escolhido. A multa para quem não cumprir a regra é de R$25 mil. A nova lei obriga ainda que os médicos realizem o partograma, um gráfico com o acompanhamento da evolução do parto e, a partir dele, os médicos poderão receber pela cirurgia. O documento só será dispensado caso o profissional tenha uma justificativa clínica, acompanhada de um relatório médico detalhado. Ela é destinada para os usuários de plano de saúde. O objetivo dela é reduzir o percentual de cesáreas eletivas. Porque, vamos entender, a cesárea ela só acontece por 2 razões. Ou ela foi receitada pelo médico, indicada e recomendada pelo estado de saúde da mulher, ou então ela foi escolhida pela gestante. Se eu estou em plenas condições de ter o parto normal, mas eu quero optar por agendar a cesárea. Então, é essa cesárea eletiva que a resolução visa atingir para reduzir esse percentual. O Conselho Federal de Medicina, em comum acordo com a ANS, está editando uma instrução normativa para que as cesáreas eletivas não aconteçam antes das 39 semanas de gestação. Além disso, vai criar um formato de consentimento livre e de esclarecimento para que a grávida saiba das consequências de uma cirurgia sem indicação. Para que faça um parto cirúrgico, tem que estar muito esclarecido tudo aquilo que é inerente àquele procedimento cirúrgico. Mas nós temos que ter segurança, dar segurança para o binômio mãe e feto. Nós somos favoráveis que o melhor parto para a mulher é aquele parto onde a mulher se sinta à vontade. Nós não podemos tirar aquilo que é o princípio basilar da bioética, que é a autonomia da mulher brasileira. E para falar mais desse assunto, está aqui comigo no estúdio o advogado Frederico Minervino. Seja bem-vindo, doutor, ao nosso Jornal da Justiça. Muito obrigado. Como é que fica o direito de escolha da mulher, doutor, diante dessa resolução, dessas novas regras do Ministério da Saúde? A resolução 368 da ANS, ela na verdade veio garantir direitos e não tirar direitos da mulher. O primeiro deles é o direito ao acesso à informação, que a mulher passa a ter o direito de pedir a informação para os planos de saúde e eles são obrigados a fornecer esses dados. Quais seriam? A quantidade de cesáreas feitas por determinado médico e partos normais, a quantidade de cesáreas e partos normais praticados em determinado hospital. Então, essas informações ela tem direito. Isso daria à mulher uma segurança do profissional escolhido, né? Seria uma das coisas, daria mais segurança a ela, né? E o partograma que está sendo tanto questionado pelos médicos, que é um gráfico
onde são colocadas as evoluções durante o trabalho de parto, tanto das condições da mãe quanto do feto. Esse partograma inicialmente criticado nos parece que ele visa mais a proteção até do próprio médico. Porque se durante a evolução de um parto, vamos colocar uma situação hipotética, a paciente pretende ter um parto normal. Entretanto, está registrado no partograma que ela evoluiu para qualquer dificuldade. E ela teve que se submeter a uma cesariana, ainda que a sua opção tenha sido parto normal. Para evitar que o médico seja depois demandado, até questionado, por que ele fez essa cesárea, se a opção do paciente deve sempre prevalecer e ela foi submetida à cesárea, nesse partograma estará todas as complicações, tudo, para justificar e para evitar até interpretações outras, como interesse outros do médico para realizar aquele parto. É uma das perguntas que eu faria para o doutor, exatamente isso. Então, o médico tem essa flexibilidade e autonomia no momento, no ato do parto, de poder definir ou mudar uma situação pré-determinada? Perfeitamente. A norma jamais poderia ser contra a saúde da paciente e a saúde do bebê. Então, houve uma complicação, cabe ao médico decidir, ainda que a opção do paciente tenha sido parto normal. Agora, nós temos um outro problema, já abordado anteriormente, que são as cesáreas eletivas ou combinadas previamente. E o grande questionamento é, se essa resolução, tendo entrado em vigor agora, dia 7 de julho, se ela tiraria o direito da mulher de fazer essa opção. Não existe esse cerceamento, porque a autonomia da vontade é um princípio de bioética, está esculpido no artigo 24, inciso 4 do Código de Ética Médica, então cabe ao paciente escolher. Então, se a paciente escolher por uma cesariana, o plano de saúde continua sendo obrigado a ressarcir o paciente ou pagar o parto. Pois não, o senhor quer terminar? Concluir? Só que no lugar do partograma, exige-se um relatório médico justificando a opção da paciente e, principalmente, um termo de consentimento livre e esclarecido, esclarecendo os perigos inerentes ao próprio ato cirúrgico que é a cesárea. Ótimo. Bom, a gente conversa mais sobre esse assunto daqui a pouquinho, no próximo bloco. Estamos de volta e aqui no estúdio voltamos a falar então com o advogado Frederico Minervino, sobre essa nova resolução. Perfeito. Diante do que falávamos, doutor, existem decisões judiciais aí que apontam que o médico é responsável pelas decisões tomadas durante o parto. E o senhor me confirmou isso numa resposta anterior. E ele pode, de fato, tomar decisões de acordo com o andamento da situação. Mas isso aí, essa resolução não viola esse entendimento já pacificado, não? De jeito nenhum. Não. Ela não interfere na opção médica. Se o médico optar por uma cesárea, por entender necessário naquele momento, ele não está passível à sanção de jeito nenhum. Por ter tomado uma decisão diferente do acordo. Ele é um profissional liberal e ele tem liberdade de escolha dos atos a praticar. Cabe ação judicial contra a multa que pode ser aplicada aos planos de saúde? Cabe. Essa multa normalmente ela é aplicada quando o plano de saúde se escusa de dar as informações para a gestante, como aquelas que nós já tratamos no primeiro bloco. Mas ele pode alegar que não as informou, ou não as passou por algum problema técnico. Sem dúvida, cabe recurso. Bom, o senhor me disse, então, confirmando que a mãe tem todo o direito de optar, de escolher o parto que ela quer realizar. Então, não é possível que ela seja multada por tomar uma decisão contrária ao previsto aí nessa resolução? Em absoluto. Seria ferir o princípio básico da autodeterminação. Isso seria, inclusive, inconstitucional. Bom, e para a gente encerrar nosso bate-papo, vincular o partograma ao pagamento do profissional de saúde viola o sigilo médico ou não, doutor? Não. No nosso entendimento, não. Ele visa, inclusive, proteger o próprio médico. Se no partograma indica que houve uma evolução para a cesariana, inclusive o médico estará
protegido. A classe médica tem se sentido mais amarrada, mais limitada depois dessa resolução? Qualquer norma nova causa uma certa inquietação, principalmente na classe médica, que é bastante unida. Mas, no nosso entendimento, essa resolução, ora em vigor, em nada atrapalhou a atividade médica. Pelo contrário, até tornou mais segura o exercício da medicina. E até mesmo, nós sabemos que o Brasil é um país que realmente realiza cesáreas, muitas vezes até indevidas, porque seria possível um parto normal e até a mãe também gostaria que fosse normal. Mas eu acho que existe uma cultura em torno disso. Diante dessa resolução, até uma dúvida minha, que eu gostaria que o senhor me dissesse. Dessa nova norma, os médicos se sentiram um pouco limitados nesse sentido também, por esse viés, ou para eles, o senhor que acompanha essa realidade diariamente, está tudo bem? Não senti por parte dos médicos nenhum cerceamento, não. Porque, na verdade, se a paciente optar pelo parto normal, ela corre o risco de ter que fazer esse ato cirúrgico com um médico que não foi aquele que a acompanhou no pré-natal, porque ele pode simplesmente não estar no plantão. Então, a cesárea tem esse viés também, a segurança emocional da própria mãe, que vai ter a certeza que seu médico, o obstetra, estará presente naquela data pré-agendada. Não houve resistência, então, E uma outra situação que não foi abordada, que grande parte das cesáreas são feitas por insegurança que as mães têm, porque nem sempre os hospitais, inclusive particulares, têm vaga no centro cirúrgico. Então, a parturiente entra em trabalho de parto e fica o médico correndo atrás do hospital para ver se consegue uma vaga para que ela tenha o filho. Entendi. Então, até nesse aspecto, algumas pessoas fazem opção pela cesariana. Perfeito. Doutor, muito obrigada pela explicação. Foi uma honra recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa tarde para o senhor. Boa tarde.